Olá, muito bom dia, graças a Deus a todos vocês. Estamos iniciando mais um Café Teológico nesta manhã de sábado, mais uma vez. Temos o privilégio de estarmos juntos, eu e você aqui, através da Web Rádio Pense, também através do Facebook, lá da página da Revista Teológica Pense Nisso. Muito obrigado pela sua audiência, você que já escuta. Vamos iniciar mais um café nesta manhã. Você que está entrando aí em nossa live também, muito bem-vindo a mais um programa interativo de estudo na Palavra de Deus. Já convido a você que está aí comigo, prepare o seu café, prepare a sua Bíblia e vamos estudar mais um pouco a Palavra do Senhor. Não se esqueça, sempre apreciando de um bom café, na companhia da Palavra de Deus e do próprio Senhor Jesus, pois assim Ele nos prometeu. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, em torno da sua palavra, ali Ele se faz presente. Então, Jesus está conosco, tanto aqui como com você aí em sua residência, e por isso convido você, pegue a sua Bíblia, pegue o seu café, o meu aqui já está preparadinho para degustarmos de um bom café e juntos estudar a palavra do Senhor. Nessa manhã, você está comigo, é muito bom saber que há pessoas que estão na reprise. Muito bem, estamos também sendo ouvidos pelo Deezer, muito feliz por estarmos por lá também, e também através do radios.com.br, as principais rádios do Brasil e do mundo por lá, e a web Rádio Pense Nisso está por lá também. No próprio aplicativo de nossa web rádio, você pode baixar, se ainda não baixou, baixe o aplicativo, você também vai poder ouvir a nossa web rádio em qualquer momento, só vá até o Google Play, procure lá, Pense Nisso, a primeira que aparece em cima é a nossa web rádio. São centenas de pessoas que baixaram o nosso aplicativo e estão conosco. Isso é muito bom, nos deixa muito felizes. E eu também quero lembrar a você que você pode ouvir no site próprio da rádio, que é o pensenisso.webradiosite.com. Dá uma visitada por lá, porque lá também tem notícias para que você possa também sempre ficar bem informado com aquilo que lá é publicado. E ainda mais no site da revista pensenissoteologico.com/rádio você pode também acompanhar, ouvir a nossa web rádio. Quem já está conosco, a Nara Beatriz dizendo assim, bom dia Nara, Deus te abençoe. Temos também nossa web rádio, a Reginalda. A Reginalda está dizendo assim, pode ouvir o Café Teológico com o chimarrão? Claro que pode, Reginalda, Deus te abençoe você, juntamente com o Rodolfo lá na Florida, ouvindo o nosso Café Teológico através do aplicativo de nossa web rádio. Não se esqueça, pegue a sua Bíblia e vamos estudar mais um pouco. Hoje vamos para o 9º capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Saúdo também quem está conosco, nossos ouvintes, sempre lá da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Que bom que vocês estão conosco também, isso nos deixa muito felizes, que sempre estão acompanhando o Café Teológico de cada manhã de sábado. Quem está na reprise, tanto no Instagram como também no próprio YouTube, deixo aqui a minha saudação também. Deus abençoe, sempre é bom saber que posteriormente nós estamos sendo assistidos por lá. E também amanhã cedo, aos domingos, quem está conosco nos domingos, diz a vocês um feliz domingo, porque somos reprisados também em nosso Café Teológico aos domingos, às 7 da manhã. A Wanda e o Martim estão conosco também, Deus abençoe vocês, que bom que estão conosco. Sempre é bom saber que podemos juntos estudar mais um pouco a Palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo, eu quero ainda mostrar a vocês a nossa revista. Se você ainda não conhece, não é assinante, por favor, assine, que você vai se encantar, especialmente nesse tema de capa, o impacto da pandemia na saúde mental. Já leu ela? Se você já leu, deixe aí nos comentários, você que é assinante, o que você achou, o que você diz, até mesmo se é bom, se é ruim. É muito importante esse feedback que você, leitor, pode dar também no próprio comentário aí desse vídeo. Deixa lá, já li, gostei, não gostei, faltou isso, faltou aquilo, foi muito jóia, enfim. E tem outros também artigos em nossa revista. Aproveite, deixa aí nos comentários. E eu quero também lembrar que já está chegando aí uma nova edição da Pense Nisso. Se você quer assinar, vá até o site pensenissoteologica.com.
você pode assinar por lá, ou você que tem dificuldade via site fazer uma aquisição, você pode também através do WhatsApp, 53999014822. Muito bem, vamos pegar então a nossa Bíblia. Você pegue a sua, não se esqueça. Estudar hoje um capítulo muito importante, onde o apóstolo Paulo vai defender o seu ministério e acompanhado de um café. A Nara está dizendo, já li, gostei muito dessa edição. Que bom, Nara, Deus te abençoe. Sempre é bom saber que estás lendo. Então vamos lá, deixe os demais aí os comentários também. Eu sei que há muitas pessoas que nos assistem, que são assinantes da nossa Pense Nisso. Muito bem. Então vamos lá, 1 Coríntios, abra sua Bíblia, no capítulo 9. É um texto maior, são 27 versículos, mas não posso cortar o texto ao meio porque nós estamos estudando este capítulo e vamos falar de um assunto só. Para que você entenda o assunto em seu todo, você precisa ficar comigo até o final. Então acompanhe aí. Temos a Traula Kunzmann dizendo assim, bom dia, Traula, Deus te abençoe também. Ok, vamos então para 1 Coríntios capítulos 9. Direitos e deveres de um apóstolo. É o que a NTLH traz aí de título para você. Você que chegou agora, não se esqueça, compartilhe antes de iniciarmos o estudo, para que outras pessoas também possam acompanhar o nosso estudo nesta manhã do Café Teológico, acompanhando e estudando junto e crescendo no conhecimento da palavra, seguindo com a carta de Paulo aos Coríntios 9, esse capítulo 9 no dia de hoje. E, como eu disse semana passada, Paulo vai falar um pouco da liberdade. Ele falou isso no capítulo 8, mas agora ele vai trazer qual é a liberdade que o apóstolo tem. Será que ele tem liberdade? Eu vou mudar um pouco a palavra aqui, porque poderíamos dizer assim, a liberdade de um pastor, que também foi chamado por Deus para administrar os tesouros de Deus e entregar ao seu povo. Aqui nós temos o apóstolo Paulo, e ele vai fazer uma pergunta logo no início, não somente uma, ele vai fazer várias perguntas, e você pode acompanhar em sua Bíblia, onde Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulos 9, versículos 1. Será que eu não sou um homem livre? Ele pergunta. Por acaso não sou apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são resultado do trabalho que faço para o Senhor? Por que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso? Ele faz aqui 1, 2, 3, 4 perguntas, porque a igreja de Corinto, como nós já vimos desde lá dos capítulos 1, 2, tinha um problema muito sério em que muitos irmãos da igreja de Corinto não estavam aceitando o apóstolo como um apóstolo de Cristo. E aí ele vai contestar isso, por isso que ele faz algumas perguntas retóricas, para que também as pessoas entendam-se o que ele de fato era diante daquilo que Jesus o tinha feito com ele, o chamado para ser apóstolo. Edi Krause Schwartz está conosco dizendo bom dia, com a graça de Deus. Bom dia, Ed. Também a Vanderleia Matias e também os demais ali que agora já não consigo ver. Bom dia a todos. Temos ali, então, o que o apóstolo Paulo vai dizer. Por que ele faz essas perguntas? Porque muitos não queriam aceitar a sua pregação. Se dizia que Paulo era o apóstolo chamado fora do tempo. O que é isso? Muitos não acreditavam, não queriam entender que, porque ele não viu Jesus fisicamente, Jesus não o chamou de forma direta, por mais que foi através de uma visão que ele teve, mas Paulo não andou com Jesus enquanto que Jesus estava fazendo seu ministério. Acontece então que Paulo, ele era um jovenzinho, talvez estaria estudando em Jerusalém, seu professor era Gamaliel, e enquanto isso ele estudou as leis judaicas e tornou-se um grande homem culto dentro das leis judaicas da época. E depois disso que Jesus o chamou quando ele estava a caminho de Damasco, quando ainda era um perseguidor da igreja chamado Saulo,
e Jesus o chama e ele se torna então apóstolo. Por causa disso, porque ele não esteve diretamente com Jesus, como os demais apóstolos, os outros 12, muitos lá em Corinto não queriam aceitar a sua pregação e não queriam aceitar ele como apóstolo de Cristo. Então nós temos aqui um problema e ele vai tentar tratar isso, podemos assim dizer, uma defesa própria do seu próprio ministério. E ele vai chamar então, eu sou um homem livre? Claro que é, porque por acaso eu não sou apóstolo? Ele faz perguntas porque se questionava, e será que Paulo de fato é apóstolo? E ele lembra então que por acaso vocês não são o resultado do meu trabalho como apóstolo, porque foi ele que levou o evangelho até Corinto e fez com que lá surgisse uma igreja. E o versículo 2 ele vai dizer assim, mesmo que outros não me aceitem como apóstolo, vocês me aceitam. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que eu sou apóstolo. Então, dizendo a mensagem que ele está pregando, de fato, ela é de Deus, que Cristo mandou pregar, porque as pessoas estavam firmes naquilo que ele havia ensinado a elas. Muito bem. Estamos neste café teológico desta manhã, apreciando de um bom café. Não se esqueça, quer apreciar de um bom café também capixaba, está chegando aí a nova remessa do Café KIG. Faça sua encomenda nos comentários ou até mesmo através do WhatsApp 53999014822. Já vamos entregar para você na próxima semana, caso queira degustar de um excelente café 100% arábica das montanhas capixabas. Voltando aqui ao texto, nós temos então o versículo 2, diz, mesmo que os outros não me aceitem como apóstolo, vocês me aceitam. Então, podemos perceber aqui que havia alguns que aceitavam e outros não aceitavam. Versículo 3, quando as pessoas me criticam, eu me defendo, dizendo assim, será que eu não tenho direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Por que as pessoas o criticavam? Porque muitas pessoas até mesmo criticavam, como eu disse antes, por não aceitar Paulo como apóstolo. E ele vai se defender como? Olha, ele é um apóstolo que não dependia das igrejas para sobreviver. Então, o que eles estavam reclamando? É isso que ele está querendo dizer. Porque ele vai defender a partir de agora que um apóstolo de Cristo, um pastor, mediante a Bíblia, ele tem direito de ter um salário para sobreviver. Agora, Paulo ele fazia diferente, até mesmo por uma opção que ele assim achou por bem, ele não dependia das igrejas para ter um salário e sobreviver. Então veja bem, ele chama assim, será que eu não tenho direito de receber comida e bebida do meu trabalho? Teria direito, mas ele não fez. Será que nas minhas viagens eu não tenho direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e também Pedro? A gente lembra os irmãos do Senhor que é Tiago e Pedro, que tinha uma esposa e levava muitas vezes consigo no ministério, e ele traz isso à tona, dizendo assim, olha, eles estão vivendo com o salário ou com o pagamento que as igrejas dão, porque o trabalhador é digno do seu salário. E aí ele vai defender essa questão. No versículo 6 ele diz assim, ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos de trabalhar para nos sustentar? E eu preciso lembrar a você que o apóstolo Paulo, ele tinha uma profissão à parte, e além de ele ser um pregador do evangelho, ele não recebia honorários por aquilo que fazia da parte das igrejas, por mais que poderia, mas ele se absteve disso para até mesmo isso não interferir no trabalho da pregação do evangelho. Assim como também Barnabé o fez. Ele fazia o quê? Eles tinham uma profissão por conta. Ele cita aqui Barnabé e eu somos os únicos a trabalhar para nos sustentar. Então, ele diz assim, quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Porque se está trabalhando para um exército, o próprio exército vai não somente sustentar, mas também pagar as suas despesas. O que ele quer dizer com isso? Que vai ter o seu salário vindo do exército.
E ele vai mencionar outra questão para que as pessoas entendam o que ele está querendo dizer. Qual é o fazendeiro que não come das uvas de sua própria plantação, ou qual o pastor que não toma do leite do seu gado? Então, o que seria correto o que ele está dizendo ali? Olha, se vocês estão me criticando como apóstolo, Paulo vai dizer, não deveriam, porque eu não recebo nada de vocês, estou somente pregando a palavra, assim como Jesus mandou pregar. Então, ele vai dizer, mas ainda a crítica, eu deveria receber um salário por isso. Eu deveria também ter um pagamento por isso, assim como Deus o quer. E ele vai mencionar coisas bem corriqueiras do dia a dia. O pastor, ele vai receber, ele vai tomar o leite do seu gado, pastor de ovelhas, enfim. E também temos o fazendeiro, come das uvas que ele mesmo planta, e por aí vai. Cumprimento quem está conosco, Gilvan Paz, também dizendo bom dia. Temos a Annelise Trechum Ott dizendo bom dia a todos vocês que estão na escuta aí, através da nossa live aí do Café Teológico na Revista Teológica Pense Nisso no Facebook. Muito bem, então, muito bom saber que vocês estão conosco. Estamos hoje aí em 1 Coríntios capítulos 9, onde o apóstolo Paulo vai defender seu ministério e traz orientações também, como é que você vai cuidar do seu pastor. E ele traz orientação aqui, olha, todo trabalhador é digno do seu salário. Então, se o pastor está pregando a palavra, ele, segundo a Bíblia, tem que sobreviver daquilo. Paulo era diferente, ele optou em não receber salário, mas mesmo assim acontece o seguinte, ele tinha críticas da parte da igreja. Então, de certa forma, Paulo vai dizer assim, o que vocês estão criticando? Criticando o quê? Vocês nem estão pagando meu salário, vocês nem estão me sustentando. Eu sou apóstolo de Cristo, preguei a palavra e tenho os meus ganhos extras, sobrevivo disso. Eu bem poderia pedir um salário, como tem direito mediante a Bíblia, mas nem isso eu faço. Então, é um texto forte, onde Paulo, assim, mais ou menos, vai dar um tapa de luva nesta igreja que criticava se ele era apóstolo ou não era. Café Teológico de hoje, não se esqueça de tomar o seu café nas nossas paradinhas, ou chimarrão, como a Reginaldo está sempre apreciando o chimarrão nesta manhã, e é bom saber que vocês estão conosco. Anderson e Dayana Dravans, nossos queridos, estão também sempre conosco. Bom dia a vocês. Vamos então voltando ao texto, versículo 8, temos lá assim, não pense que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. E ele vai citar agora leis lá do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 25, 4, onde diz, na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi enquanto ele estiver pisando trigo, por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro que isso está escrito a nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe fazem o bem, ou melhor, fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte na colheita. Então ele cita o texto lá, que você pode conferir em Deuteronômio, capítulos 25, versículo 4, onde diz lá que não é para amordaçar, ou seja, fechar a boca do boi enquanto que ele está debulhando o milho, ou na época era muito usado, até mesmo na soja não existia, mas o arroz e tudo aquilo que era plantado, o próprio trigo, né? Se usava muito trigo na época que o texto lá do Antigo Testamento foi escrito, jogava-se o trigo com os grãos ainda na palha, no chão, e os bois era colocado em cima para circular, eles iam circulando em cima, andando até debulhar e tirar todo o grão, tirar o próprio milho da palha. Enquanto isso, não podia, era uma lei, amordaçar, ou seja, fechar a boca do boi. O que quer dizer isso? Para que ele também, enquanto estivesse fazendo o seu trabalho, estivesse comendo dali, porque isso é digno.
E ele vai dizer, olha, isso foi escrito para que nós também, enquanto estivéssemos pregando a palavra, sobrevivêssemos disso. E por isso que ele vai citar isso também. Quando ele diz assim, foi a nosso respeito que ele disse isso, de fato foi. Muito bem, então, vamos adiante. Nós temos aí o próximo versículo que diz assim, se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebemos de vocês alguma recompensa material? Ele vem perguntando, várias perguntas retóricas para que as pessoas reflitam, né? Eu preciso lembrar mais uma vez por que ele faz várias perguntas, ele vai seguir fazendo para que as pessoas reflitam por que eles criticavam tanto o seu ministério, só porque ele não foi chamado pessoalmente, podemos assim dizer, com o próprio Jesus. E então, ele diz, temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Em tese, ele está dizendo, olha, me paguem para fazer o que eu estou fazendo, mas nem isso vocês estão fazendo. E por que estão criticando ainda o trabalho que ele havia e estava fazendo? O versículo 12 segue com perguntas, e eu queria dizer uma coisa antes, quando ele faz perguntas, eu preciso lembrar de um ditado popular que diz assim, o mundo não se faz com respostas, mas sim com perguntas. Por que se faz com perguntas? Porque quando se tem uma pergunta, a gente tenta solucionar ou trazer uma resposta para perguntas. E isso nos faz refletir a partir disso que Paulo aqui escreve como um bom orador que era, culto através das línguas do seu tempo, através do grego, ele traz várias perguntas. Versículo 12. Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? Versículo ainda segue, no entanto, nós não temos usado esse direito, pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. O que Paulo então optou? Ele optou em não receber salário das igrejas. Trabalhava por conta, ou seja, pregava porque ele tinha um chamado de Cristo que deu a ele. Poderia receber salário? Poderia, mas ele se abdicou disso. Para não atrapalhar, ele diz o Evangelho de Cristo. Porque a gente sabe disso muito bem, que geralmente muitos dos problemas que surgem dentro das igrejas ainda hoje é por causa do salário do pastor. Eu confesso aqui publicamente que já ouvi de congregações por onde passei que dizia assim, você é a pessoa, é o gasto mais alto que nós temos em nossa congregação. Então isso dói não somente no pastor, mas também isso atrapalha o ministério e atrapalha a gente exercer um trabalho que, digamos assim, que surta um bom efeito. Por quê? Isso atrapalha. Paulo vai dizer assim, então eu me abdiquei do salário para que não atrapalhar o Evangelho de Cristo. Mas mesmo assim, para vocês verem como que o ser humano ele é danado, eu vou dizer, ele peca e peca de cara limpa. Ainda assim, Paulo sem salário, não recebia para pregar o salário dele, mas ainda assim tinha crítica. Então eles arrumam um jeito de botar crítica em cima do pastor. E vamos para o versículo 13. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebem os seus alimentos. Novamente ele vai mencionar agora o contexto do Antigo Testamento, que os sacerdotes eles também tinham o seu salário a partir do trabalho que realizavam no templo. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Vejam que os animais que eram sacrificados, uma parte daquilo, os próprios sacerdotes, sumos sacerdotes, eles pegavam para si para se alimentar, sobreviver daquilo, do trabalho que estavam fazendo. E nós temos então aí
no versículo 14, assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Isso está também a partir, você pode conferir, não esqueça, anota aí o versículo que temos Jesus que diz isso, né? Quem prega o Evangelho, que viva do trabalho de anunciar o Evangelho. Mateus 10:10, Jesus diz, e Lucas 10:7, Paulo também reforça isso em Timóteo, 1 Timóteo 5:17-18 e ainda também 1 Coríntios 11:23. O Senhor mandou fazer que assim também vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Nós temos aí então o versículo 15, nós já vamos para o versículo 15, antes temos que dar uma parada para degustar desse café, pegue o seu, aproveite esses intervalos para que a gente possa meditar nessa palavra tão importante diante de tudo isso que nós vemos e ouvimos. Temos então o versículo 15, você que chegou agora, também cumprimento quem está conosco, a Simone Tim, dizendo abençoado dia a todos nós, amém, para você também, Simone. Nós estamos em 1 Coríntios, no capítulo 9, vamos ao versículo 15. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, Paulo vai dizer. Eu estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu mudei aqui dizendo assim, mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, Paulo vai dizer. Quais são os direitos? De receber um salário mediante o trabalho que estava fazendo nas igrejas. Nem estou escrevendo, ele nem está escrevendo isso para exigir nenhum direitos para mim mesmo. Ele não está exigindo, por mais que poderia. Eu preferia morrer a fazer isso. Veja que aqui tem um orgulho humano. Paulo preferia morrer que fazer isso, cobrar das igrejas pelo trabalho que estava fazendo, por mais que tinha direito. Era uma opção pessoal dele. E ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim, ele diz. Então, um pequeno orgulho dele de poder fazer, e até mesmo isso dá uma liberdade um pouco maior para Paulo, quando ele também não recebia salário, mas também ele podia falar o que estava em seu coração muitas vezes, até mesmo sem ter receio de críticas posteriores ou cortes de salário, como muitas vezes acontece, né? Muito bem, Lotar, também Primo, está dizendo bom dia, bom estudo, que bom estudo para todos nós. E o versículo 16, ele vai dizer assim, eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho, afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho, porque foi o próprio Cristo que o chamou para anunciar o Evangelho, e ele vai dizer, esta é minha obrigação, recebendo ou não salário. E eu quero lembrar a todos vocês que estão na escuta, provavelmente vocês têm um pastor, se eu não sou de muitos aí, outros são. E sempre a gente precisa deixar isso muito claro, nós temos um chamado. O que é isso? Esse chamado é de Deus para nós. E isso é muito bom saber, ressaltar, salientar, que o chamado divino não é simplesmente um chamado de homens, não é um contrato de trabalho. Sendo que significa, se não houver salário, nós vamos seguir fazendo o trabalho, porque isso é do Senhor Jesus para nós. Então o negócio vamos dizer, é mais embaixo, o furo é mais embaixo. É importante ter salário? Claro que é. É muito bom, porque isso faz com que a gente possa trabalhar até mesmo com mais alegria, entusiasmo. E isso também faz parte da vida humana para termos como sobreviver, pagar nossas contas e tudo mais. Mas quando faltar, o Evangelho seguirá sendo pregado. Então é sempre bom deixar isso muito claro. Temos aí também a Roberta Cifre dizendo bom dia, Claire Helvig dizendo bom dia, bom ouvir a palavra de Deus. Muito bom. Temos então o texto, ele vai dizer, nós temos
um chamado, minha obrigação é pregar o Evangelho. Isso vem de Deus para nós. Vamos ao versículo 17. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Então ele considerava como um dever, uma obrigação dele de pregar, porque o próprio Cristo o chamou. Se fosse algo humano, ele podia cobrar por pagamento, mas não é algo humano, é muito mais do que isso. É o próprio Senhor Jesus que o chamou. E aí nós temos o versículo 18. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? Volto a fazer perguntas. É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Ele vai lembrar, então, é a satisfação de anunciar o Evangelho. E este, vamos dizer assim, é a cereja do bolo do ministério pastoral. A alegria de poder ver vidas sendo salvas, transformadas através da pregação do Evangelho. Isso nós, como pregadores, nós podemos dizer isso de boca cheia. Esta é a maior satisfação, a alegria no ministério, de ver que as pessoas são tocadas pelo Evangelho de Cristo que nós pregamos. E ele volta a dizer no versículo 19, sou um homem livre, não sou escravo de ninguém. Porque o que também está em jogo é a liberdade que ele tinha de anunciar o Evangelho e também a liberdade que ele tinha a partir daquilo que Cristo deu a ele e a todos nós pela fé. Então ele diz assim, sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando ele vai agora talvez mudar um pouco o foco sobre a liberdade que ele tinha para fazer o que bem entendia, ao mesmo tempo ele diz assim, eu sou escravo para fazer com que outras pessoas também conheçam o Evangelho. Mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo. O que ele quer dizer com isso? Muitas vezes Paulo, como um judeu que era, e também ele possuía dupla cidadania, acontece então que ele tinha direito de, pela liberdade que Cristo deu para cada um, de viver como achava melhor. Agora, muitas vezes ele vivia como um judeu, debaixo das leis cerimoniais, que ele muito bem conhecia, para fazer com que os judeus pudessem conhecer a Cristo, não escandalizando-os. E ele diz isso no versículo 20, quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Aquilo que falamos na semana passada, muitas vezes, Paulo, ele se abdicava da sua liberdade cristã, vivia como um judeu, debaixo das inúmeras leis, para não escandalizar aqueles que eram judeus, que ele estava querendo levar a Cristo. Então, ele vivia como judeu. Do contrário, ele vai falar nisso também. Assim também, quando estou entre os não-judeus, que não têm a questão das leis cerimoniais, enfim, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou, de fato, debaixo da lei de Cristo. O que impera hoje é a lei de Cristo. Que lei é essa? Primeiro, para começar e ser bem, talvez, não simplório, mas tentar explicar para vocês que lei é essa. É a lei do amor, que Cristo nos amou primeiro, morreu por nós na cruz, cumpriu a lei de Deus em nosso lugar e nós vivemos debaixo dessa lei do amor e por isso nós somos um povo livre. Agora, é assim que ele vivia, como podemos dizer, um cara livre para salvar as pessoas que não estão debaixo da lei de Moisés, são chamados gentios, né? O povo que não veio da descendência judaica. E ele vai dizer, então, nós estamos debaixo da lei de Cristo, todos nós, ainda hoje. Nós não precisamos mais nos preocupar com a lei de comida, bebida e por aí vai, como era do cerimonial judaico. Agora,
Muitas vezes, quando ele estava entre os judeus, para não escandalizar eles, ele se fazia como se fosse um judeu e tentava mostrar a eles como se fosse um próprio judeu. E no intuito último era de levar a Cristo para estes também. Natália Martins Gomes está dizendo bom dia, abençoado estudo, abraços. Alguns mandam, pastor, estou amando essa sua mensagem, obrigada. Que bom. Fico muito feliz pelo feedback aí. Nós estamos então no versículo 22, e eu até tenho esse versículo como lema do meu ministério, que vai dizer assim, eu gosto muito desse versículo. 1 Coríntios 9, 22. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Paulo, ele mudava. Não é que Paulo tinha duas caras. Ele era uma pessoa que, quando ele estava com certas pessoas, que talvez tinham conhecimento desse tamanho assim de Cristo, ele mudava o jeito de ser, de agir. Agora, quando eles estavam com aqueles que já tinham talvez uma mente mais aberta com respeito à liberdade cristã em Cristo, ele vivia como um fora da lei de Moisés, não vamos dizer assim, um indigente, por aí vai. Mas, o que ele está querendo chamar a atenção? Para salvar pessoas, ele mudava. E a gente precisa, às vezes, aprender com ele. O quê? Muitos locais você tem que ter uma outra forma de agir. Eu vou trazer e tentar ser mais simples ainda para explicar para vocês. Tipo assim, com o vovô e com a vovó eu tenho que me portar de uma forma, porque eles tiveram outra forma de compreender as coisas, foram educados de outras formas. Então eu preciso ter uma maneira um pouco mais sensata para também não escandalizá-los diante das situações. Agora, com os jovens que já têm uma mente mais aberta, que tem outra cultura, uma outra educação, a gente pode mudar. Tem duas caras? Não. Paulo vai dizer, ele vai se adaptando para que todos conheçam a Cristo, creiam nele e que ele, o próprio Paulo, não fosse escândalo para ninguém, nem para os judeus, nem para os gentios, os gregos ali. E aí, por isso que ele vai dizer, eu estou entre os fracos na fé, ou seja, aqueles que têm pouco conhecimento sobre Jesus e se escandaliza com qualquer coisa, e ele vai dizer, então eu me torno fraco também. E ele diz, a fim de ganhá-los para Cristo, assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Se você quer saber mais sobre isso, até mesmo quando a gente precisa, às vezes, dar uma paradinha e mudar algumas atitudes, mesmo que nós tenhamos liberdade de fazer o que bem entendemos, mas por amor a outros, às vezes, a gente tem que se abster também de certas coisas e atitudes. Nós falamos disso no último Café Teológico, está lá no YouTube, procure lá o canal da Pense Nisso, a gente falou um pouco mais sobre isso, onde a nossa liberdade termina, e falando em liberdade cristã. Então, é muito importante que você também assista, porque está dentro do contexto tudo isso que estamos falando, o capítulo 8, capítulo 9, e por isso que ele vai trazer isso de novo aqui no versículo 22, aliás, versículo 19 em diante, até o 22, e o 23 ele vai dizer assim, faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Tomar parte nas suas bênçãos. Quais bênçãos eram essas? De também receber a salvação eterna, tomar parte disso. Por que ele faz isso tudo? Por causa do Evangelho. Esse Evangelho que chegou até ele. A salvação, gratuitamente, por meio de Cristo Jesus, chegou até ele e ele tomará parte das bênçãos que Cristo confere àqueles que nele creem. E agora nós temos o seguinte, ele vai dizer no versículo 24, você sabe que numa corrida, trazendo um pouco agora a questão, Paulo usa muito isso em seus escritos, quando ele vai trazer a figura de um atleta. Você sabe, numa corrida, embora todos os corredores são em parte, somente um ganha o prêmio. Porque
que ele vai dizer isso? Porque todos nós estamos numa corrida espiritual. Ele vai dizer isso para o quê? Para chegar até o final dessa vida firme na fé em Jesus. Todos estão correndo. O que? Mas tem que fazer alguma coisa? Não. O que nós precisamos fazer é ficar firme com Jesus, crendo nele, estudando a sua palavra, até partirmos desta vida. E é isso que ele vai dizer. Então, todos estão parte dessa corrida, mas nem todos, como ele diz ali, ganham o prêmio. Ou seja, muitos no decorrer do caminho vão até mesmo se desviar da fé, esfriar na fé, se perder, porque achou muitas vezes isso que nós estamos pregando que não faz sentido para a sua vida. Agora todos estão numa corrida só. E ele segue dizendo assim: portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. O prêmio é a salvação. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Paulo vai trazer essa ideia porque no contexto da época era muito comum se ver, e até mesmo para quem ele escreve aqui, as Olimpíadas que começaram lá na Grécia, as pessoas disputavam isso, elas estavam simplesmente em busca de uma coroa, era o prêmio que um atleta da época recebia, uma coroa de louro. E ele vai dizer, essa coroa, ela é uma coroa corruptível, ou seja, não dura para sempre. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre, a coroa incorruptível, que é a salvação em Cristo, o prêmio que está guardado para todos nós. Por isso, corro direto na linha final, se esforçando para ficar firme na fé em Cristo até o final, cumprindo com o trabalho que Cristo deu para fazer como um apóstolo do Senhor. E o versículo 26 ainda segue, também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Ele vai dizer isso ainda dentro do contexto que ele mencionou do versículo 19 em diante, quando ele se faz escravo muitas vezes e quando ele se faz livre. Por quê? E ele traz a ideia do lutador de boxe. Por que o lutador de boxe? O lutador de boxe, ele vai fazer o quê? Ele não perde nenhum golpe. Ele precisa pensar muito bem, ele precisa refletir não somente as ações que o seu oponente está fazendo para que ele não perca o golpe. E ele vai dizer, então, por isso, o lutador de boxe, ele não perde nenhum golpe. E assim ele, como um lutador, ele vai também aproveitar as oportunidades para ser um bom pregador do Evangelho de Cristo. Eu trato o meu corpo duramente e obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Então, isso é o recado que ele traz para encerrar o versículo 27, quando ele diz assim, olha, se sou como lutador de boxe, eu também preciso ter disciplina com o meu corpo, e por isso que ele diz, vou tratar ele duramente, no sentido de que eu vou me controlar para que as minhas ações e o meu corpo também não afetem a minha luta espiritual como um soldado de Cristo, ou como um atleta de Cristo. E ele diz, então, para também chamar outros a entrarem nessa luta. Então, entendam bem quando ele vai falar luta, não é que nós estamos numa luta, mas nós estamos todos no mesmo barco, remando em direção à vida eterna. Nesse barco, muitas vezes, muitos por desânimo, desleixo, enfim, por preguiça espiritual, vão cair fora. Então, lembrem-se, é como uma luta, é como um ringue, todos nós estamos lá se esforçando, no sentido de que para ficar com Jesus, não é que precisamos fazer obras e mais obras para chegar lá, no sentido de que todos nós estamos para ficar firme até o final em Jesus. O diabo não gosta disso, ele quer nos desviar da fé de uma ou de outra forma. E aí eu já disse em outra oportunidade, vai fazer com que nós nos desanimemos, deixamos a palavra de lado, deixamos de frequentar o culto,
e por aí vai. Ele vai fazer isso. Então, lembre-se, nós estamos num ringue. Não vamos perder nenhum golpe, no sentido de que vamos aproveitar as oportunidades que temos para ficar com Jesus até o final, porque crendo em Jesus, estando nele, que herdaremos a vida eterna. E aí ele vai dizer, para que eu não seja eliminado dessa luta, eu tenho que, às vezes, ter disciplina na minha vida pessoal. E é isso que ele traz, então, aí. O apóstolo Paulo, eu poderia dizer, é um cara que a gente precisa se inspirar nele. Como ele foi, aquilo que fez, aquilo que pregou, e enfim, tudo aquilo que ele disse, até mesmo apenas hoje no capítulo 9 aqui desse estudo. Então, a gente encerra dizendo assim, olha, o que Paulo vai dizer aqui, resumidamente? Paulo era um cara livre para fazer o que bem entendesse, assim como você e eu somos em Cristo Jesus. Cristo nos libertou do pecado para vivermos com Ele, de forma livre. Agora, muitas vezes, a nossa liberdade precisa ser reprimida para também não escandalizar outras pessoas. Paulo vai dizer, ele é um cara livre para fazer o que quiser, até mesmo o ministério pastoral que ele tinha. Ele poderia ter salário? Podia, mas ele se abdicou disso. E ele vai dizer, então para de criticar, nem salário que vocês estão me dando aqui para a igreja, então para de criticar o trabalho que ele estava fazendo, se era ou não era apóstolo de Cristo. Ele poderia exigir um salário, mas por orgulho pessoal e por achar que talvez isso até mesmo atrapalharia no evangelho, ele preferiu não receber. Mas todo trabalhador é digno do trabalho, conforme ele cita vários textos desde o Antigo Testamento. O pastor tem que ter seu salário para também se dedicar a isso, receber um salário disso e poder também ter até mesmo a oportunidade de viver disso, daquilo que ele está fazendo. E aí depois ele vai dizer assim, olha, na minha liberdade muitas vezes eu não vivo ela para não escandalizar outros. Sendo judeu, ou estando em meio aos judeus, vivo como um judeu, estando entre os gentios, os livres, vivo como os livres, fora da lei, para ganhá-los para Cristo. O objetivo final é Cristo, a mensagem de Jesus. E para isso ele se esforçou a vida toda, sendo que ainda no final ele morre de forma trágica, mas tudo isso fez com que ele pudesse também ser não somente um exemplo, mas uma inspiração para todos nós, como um pregador do Evangelho de Cristo. Então, não perca nenhum golpe, aquilo que nós estudamos, não perca a oportunidade de ser um instrumento de Deus, onde Ele lhe colocou, viva a sua liberdade de forma que não escandalize ninguém, e se preciso viver debaixo da lei para atrair outras pessoas para Cristo, que assim seja também. E isso nós aprendemos no dia de hoje, nesta manhã, neste café teológico. Eu agradeço muito vocês que ficaram comigo até o momento. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Também assista quem chegou ao final ou na metade. Ao término desta live, assista do início ao fim. E é muito importante para que você entenda o todo de tudo aquilo que nós estudamos aqui. Semana que vem a gente segue nosso estudo desta manhã, ou todas as manhãs de sábado. Quem está na reprise, Deus abençoe a todos. Fique conosco em nosso aplicativo, a Web Rádio Pensineiro. Segue a sua programação de sábado no dia de hoje. E amanhã também, sempre o domingão na Pensineiro, tem muita coisa boa para você estudar e crescer no conhecimento e ter também tudo aquilo na palma de sua mão, no seu celular, com o aplicativo da Pensineiro. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Nos vemos no próximo Café Teológico, sábado que vem ao vivo, a partir das 9 horas da manhã. Fiquem na paz, bom final de semana a todos.